Fala galera, tudo bem? Espero que você esteja tendo um ótimo dia. Espero que você esteja se sentindo bem, que as coisas aí na sua casa, com sua família, na escola estejam indo ok. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre grandeza. Espero que você esteja muito animado, então pegue a sua Bíblia, seu caderno para você anotar, água, algum snack caso você queira, e vamos ter um grande tempo juntos. E aí galera, vamos falar sobre grandiosidade, essa característica que compõe o caráter de Deus. E para começar, eu tenho uma pergunta pra gente. O que de fato é grandeza? Qual que é a verdade sobre isso? Qual que é o significado de grandiosidade quando a gente pensa na nossa família, quando a gente pensa nos nossos amigos, quando a gente para pensar sobre qual é a perspectiva de grandiosidade no olhar de Deus? Como que Ele vê isso? E a verdade é que nós podemos ter muitas respostas, diferentes respostas para a mesma pergunta. Às vezes, para você, grandiosidade significa ser campeão num time que você joga. Para outros, pode ser ter muitos seguidores, ter curtidas, ser influente, ser popular no meio dos seus amigos. Grandiosidade também pode ser mestre, você ser mestre nos games aí, você saber bastante manjar aí dos games. Para outras pessoas, grandiosidade pode ser você olhar no espelho e ver o resultado daquele esforço, daquele trabalho duro que você deu, daquela comida calórica que você deixou de comer, daquele exercício físico que você fez, não é? E por aí vai. Tem muitas definições de grandiosidade que a gente pode ter. Mas eu sei que as escrituras podem nos dar uma clareza melhor sobre o que de fato significa grandiosidade e que como a gente pode ter uma vida cheia de grandiosidade aqui na terra e também no céu. Vamos começar lá em Marcos 10, 35. Só para dar uma contextualizada aqui para vocês, em alguns versos anteriores, Jesus estava andando com os discípulos em direção a Jerusalém e ele estava comunicando, na verdade, pela terceira vez que ele estava prestes a morrer, que ele ia morrer logo. Então, alguns versículos anteriores ele estava comunicando isso para os discípulos. E quando a gente estiver lendo essa passagem, eu quero que a gente gostaria que a gente prestasse atenção no que os discípulos falam para Jesus, logo após ele comunicar isso para eles. Então vamos lá, em Marcos, capítulo 10, versículo 35 ao 45. Diz assim: Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que, na tua glória, nos assentemos à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizado com o batismo com que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam:
permite que, na tua glória, nos assentemos à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizado com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mais uma vez eu queria ressaltar que aqui foi a terceira vez que Jesus estava comunicando para os discípulos que estava perto da morte dele de cruz. E sim, essa foi a resposta que os discípulos deram. Isso foi o que os discípulos falaram para Jesus logo depois dele comunicar isso. Basicamente foi: ok, entendi que você vai morrer, mas antes disso, pode fazer um favorzinho? Para mim, pessoalmente, isso soa algo insensível, soa algo um tanto desrespeitoso com Jesus, que estava ali num momento super delicado, comunicando algo para os discípulos. E a preocupação dos discípulos era: mas você pode fazer algo antes de você morrer pra gente? E a resposta que Jesus dá no versículo 36 é: o que vocês querem que eu lhes faça? E talvez a pior parte nem seja o fato deles pedirem um favor para Jesus nesse momento, mas é o que eles pediram, qual era a preocupação dos discípulos aqui nesse momento em que Jesus compartilhava da morte dele. E a gente pode ver aqui que Jesus estava ensinando os discípulos sobre isso. Aí no capítulo 9, um capítulo anterior do versículo de Marcos, do livro de Marcos, aí no verso 33, Jesus ele tá tentando ensinar para eles que quando você quer ser o maior, você deve se preocupar em servir as pessoas. Aí no capítulo 9, Jesus já fala sobre isso com os discípulos. E aqui no capítulo 10, Jesus tá falando novamente que para você ter o valor de alguém grandioso, o que você pode fazer para isso é servir as pessoas. Se você quer receber esse valor, é você servindo, você precisa servir. Não é sobre o que você pode fazer para você mesmo. E o que a gente precisa fazer é consertar, é ajustar a perspectiva do que de fato é ser grandioso no céu, o que de fato é ser grandioso aos olhos de Deus. Eu sei que para alguns de nós isso pode ser muito controverso, não é mesmo? Quando a gente pensa nos líderes, quando a gente pensa alguém que ocupa um cargo de alta posição, às vezes a gente vê essas pessoas mais pedindo, mais mandando do que servindo, não é? Quando a gente olha para o mundo, isso pode nos confundir, pode desajustar a nossa perspectiva do que é ser grandioso. Mas a verdade é que a maneira com que o Criador do mundo, o Criador do universo diz que é ser grande, não é sobre o tipo de pessoa grande que eu posso ser, mas é sobre o tipo de servo que eu escolho ser. E a pergunta pra gente fazer, a pergunta que a gente pode fazer para nós mesmos é: o que eu posso fazer que seja benéfico para alguém além de mim mesmo? Como que eu posso fazer algo que pode trazer um benefício para além de mim, para alguém além de mim? Eu imagino aqui que os discípulos, eles pensaram assim,
de certa forma, de maneira lógica, né? Poxa vida, dediquei a minha vida aqui seguindo Jesus, andando com Ele, aprendendo dele, atendendo às necessidades das pessoas ao meu redor. Então, obviamente, quando eu for pro céu, eu vou ter um lugar bom lá, né? Eu vou poder ocupar um lugar de posição lá, porque aqui tá sendo difícil. É compreensiva a forma dos discípulos pensarem aqui, não é mesmo? E Jesus, ele pega essa oportunidade aqui para poder ensinar os discípulos, para poder ajustar a ótica, a visão dos discípulos aqui. Ele fala que o caminho para a glória não é você ser grandioso, que o jeito de você ser significante não é supremacia, que na verdade o reino de Deus, ele é construído, ele é fundamentado pela servidão, inspirado pelo sacrifício dele, por algo que ele já fez. A gente não precisa complicar as coisas muito quando a gente pensa nisso, não é mesmo? Às vezes quando a gente pensa em servidão parece uma coisa muito complexa, mas a verdade é que não é. Você pode fazer algum serviço de casa sem alguém pedir para você que você o faça. Você pode ligar e mandar mensagem para alguém perguntando como que a pessoa tá. Você pode fazer algum jantar, alguma refeição para os seus pais e perguntar para alguém que está próximo de você como que tá indo a vida, como que foi a semana, como que foi o dia. Realmente se importar, realmente ouvir o que a pessoa tem para dizer. Não é tão complexo quando a gente imagina, quando a gente para pensar em servidão. E eu quero que a gente não só imagine essas coisas, mas eu quero que de fato a gente coloque em prática o que a gente tem visto, o que a gente tem lido, o que a gente tem pensado sobre servir. E a nossa motivação para fazer isso não deve ser para o nosso próprio benefício, para o nosso próprio interesse. O ponto aqui não é a gente julgar se a pessoa merece ser servida ou se ela não merece. Isso não cabe a nós. Quero que a nossa motivação seja servir, seja amar a pessoa. Porque Deus, ele já fez isso por nós. Sem a gente pedir, sem a gente merecer. Ele já nos amou. Ele já fez algo por nós que foi nos servir. Ele foi o primeiro a dar o exemplo de servidão, o primeiro a se preocupar com alguém, foi Jesus. E eu acho isso lindo sobre o caráter de Jesus, que ele não pediu nada para os discípulos que ele mesmo não tenha feito. Eu acho isso incrível. Jesus, ele não falava com os discípulos, ou ele não ensinava os discípulos e pedia algo deles que ele mesmo não tenha feito anteriormente. Isso particularmente me ajuda muito quando eu penso em obedecer alguma ordem, quando eu penso nos governantes, quando eu penso até mesmo algum líder espiritual, ou na minha chefe do trabalho, e essas pessoas pedem alguma coisa de mim, eu falo... mas você não tá fazendo isso. Quando eu penso nos meus pais, eu lembro dos meus pais exigirem ou pedirem alguma coisa pra mim, mas por que você tá pedindo isso se você não tá fazendo? Mas o legal é que Jesus não é esse tipo de líder. Jesus, ele não é assim. Quando a gente para pra pensar nisso, quando a gente tem Jesus como referência, tudo muda. Tudo pode mudar. Eu acho que outro exemplo de servidão, de um Jesus amoroso que a gente pode ver, tá em João, capítulo 13, aí no versículo 12, do 12 até 17, diz bem assim: quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que
aquele que o enviou. Agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se as praticarem. Aqui, mais uma vez, Jesus, ele está sendo o exemplo, o próprio exemplo. Ele foi o primeiro a lavar os pés dos discípulos e ele pediu para que os discípulos fizessem o mesmo. E não só isso, mas ele fala: felizes serão vocês se assim fizerem. Jesus, ele garante que se você se preocupa com a felicidade das pessoas, se você se preocupa em servir o próximo, você vai ser feliz também. Essa felicidade vai retornar para você. E aí, um pouco mais adiante, aí no capítulo 13 mesmo, mas no versículo 34 e 35, ele diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Eu acho muito legal aqui, porque Jesus, ele fala sobre imitarmos o jeito dele amar. Não é o meu jeito de amar, não é o seu jeito de amar. Porque até mesmo conversando com alguns amigos, eu falo, esse aqui é o jeito que eu me sinto amada, mas quando eu vou escutar outra pessoa, não é a mesma forma que eu me sinto amada, muitas vezes. Mas aqui Jesus, ele dá uma referência para nós. Ele fala: ame os outros como eu os amei. E o que ele fez? Ele fez sacrifício. Ele pensou nas pessoas. Quando ele morre, quando ele vai para a cruz, quando ele decide sofrer isso, ele pensa nas pessoas. Ele não pensa nele mesmo. E tem uma história muito legal que eu queria trazer para vocês, que eu achei bem interessante, de uma professora, que é bem assim: essa professora, ela dá um balão para cada aluno e ela fala para cada aluno escrever o seu próprio nome no balão, depois de encher. E aí, depois de todos os alunos terem enchido os balões e colocado seus respectivos nomes, ela mistura esses balões e joga no corredor da escola. E aí ela fala para cada um ir procurar o seu próprio balão e retornar para a sala. E 5 minutos depois, nenhum aluno tinha voltado ainda. Ainda assim, ela olha para o aluno e fala: olha, o que vocês vão fazer agora vai ser diferente. O primeiro balão que vocês pegarem, vocês vão ver o nome e você vai procurar o dono desse balão e entregar para ele o balão e voltarem para a sala. 2 minutos depois, toda a turma já estava na sala, cada um com seu próprio balão na mão. E eu acho que essa dinâmica, assim, tem muitas coisas que particularmente eu posso ver, eu posso tirar dessa dinâmica, achei muito legal. Mas uma coisa que eu queria enfatizar aqui é que basicamente os balões são como a nossa felicidade. É mais difícil encontrar quando a gente foca na nossa própria felicidade, quando a gente foca no nosso próprio balão. Mas quando a gente se preocupa na dos outros, automaticamente a gente pode achar a nossa. E é isso que é a vida. A vida é exatamente dessa forma. Quando você encontra uma oportunidade de servir alguém, de amar alguém, faça isso que você vai encontrar a sua felicidade também. Não pense em tirar vantagem quando você fizer isso. E aí o ponto é que se você quer ser grandioso, se você realmente quer ser alguém grande, é preciso você pensar mais no interesse das pessoas do que no seu próprio interesse. E eu acho que a primeira coisa, quando a gente pensa nisso, para alguns de nós pode ser bem difícil, porque eu sei que muitos de nós, a gente tem ansiedade, a gente tem alguns depressão, a gente se sente sozinho, solitário, e a gente pensa, como que eu posso pensar na felicidade de alguém, como que eu posso servir alguém quando as minhas necessidades já parecem grandes o suficiente, como que eu posso fazer isso? Eu quero que a gente volta mais uma vez para a escritura de Marcos 10, e a gente para pensar como que Jesus reagiu, ali no momento que ele estava falando que ele ia morrer, um momento que parecia tão delicado, um pouco antes dele ir para a cruz. Ele comunica isso e os discípulos falam: você pode me fazer um favor aqui? E a resposta de Jesus, mais uma vez, é: o que eu posso fazer para vocês?
Então, é uma coisa que a gente pode olhar para o exemplo de Jesus e a gente pode pensar, ainda assim, em como ajudar as pessoas, mesmo quando as nossas necessidades, mesmo quando o que a gente precisa já parece muito para nós. Eu quero muito que a gente possa refletir sobre isso e por que eu quero isso. Eu quero também trazer 3 perguntas para você poder discutir aí com o seu ministério, para você poder discutir com a sua família, com seus amigos. Se você quiser discutir sozinho também, eu acho bem interessante. A primeira pergunta é: o que tem sido difícil para você servir as pessoas ao seu redor? Pode ser algum medo, pode ser que você queira tirar alguma vantagem disso, e se você vê que não tem vantagem, você não quer fazer. Pode ser preguiça, mas o que tem sido difícil para você servir as pessoas ao seu redor? A pergunta número 2 é: como a definição de grandeza parece ser para você? Quem ou o que te deu essa impressão? Talvez algum filme que você assistiu, talvez olhando algum amigo, algum jogo. De onde vem essa impressão? Como grandeza parece ser para você? E a pergunta número 3 é: quem é a pessoa ou quais são as pessoas ao seu redor que é difícil você servir? Qual benefício você acha que você teria se você decidisse amar, se você decidisse servir eles? E essas são as perguntas. Eu quero muito encorajar você a não desistir, não desista de servir. Às vezes parece muito complexo, às vezes a gente pode pensar em tempo, mas não desista. Às vezes um pequeno detalhe, sabe? Algo que você tira uns minutinhos do seu dia para fazer, já faz uma diferença enorme para outra pessoa. Então, quero muito agradecer vocês, espero que vocês possam ter uma ótima discussão após assistir esse vídeo. Quero que você deixe aqui também no comentário alguma reflexão, alguma pergunta, algo que você pensou sobre isso que a gente conversou aqui agora. Não deixe de seguir o canal e também de ativar o sininho para você receber as nossas notificações. E é isso. Tchauzinho!